E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e o tema da nossa aula de hoje é de circuito fechado simples, aquele circuito gerador resistor, né? Para que a gente entenda perfeitamente essa aula, vamos considerar que a gente tem aqui um circuito simples, onde a gente tem uma pilha, né? Onde ela é uma pilha real, né? Onde ela é representada por uma força eletromotriz e uma resistência interna, né, que é a representação da dissipação dessa pilha, né, e a gente tem aqui uma lâmpada que a gente é a representação de um resistor elétrico, né? Então a gente tem um gerador, né, que cede tensão elétrica para uma pilha, fazendo com que ela acenda, né, e comece a funcionar perfeitamente, tranquilo? Beleza? A partir do momento que a gente termina essa ligação, essa tensão para de funcionar aqui, fazendo com que a lâmpada pare também de acender, certo? Então, como é que isso acontece, gente? Como é que isso aqui funciona? Bem simples, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa identificar é qual é o sentido de movimento da corrente elétrica. Corrente elétrica, ela começa aqui pelo gerador elétrico e ela se movimenta do sentido da tensão menor do gerador para a tensão maior do gerador. Então essa corrente elétrica ela vai ter uma movimentação aqui, ó, que nesse caso vai ser para a direita, né? Menor para maior. Então ela vai passar aqui pelo resistor, pela resistência interna, né? Ó. Logo depois ela vai descer, passando aqui, ó, pelo resistor, fazendo ele funcionar e depois subindo e completando um ciclo, e essa corrente vai ficar continuamente provocando esse movimento aqui em um sentido, nesse caso, em um sentido horário do movimento. Se a gente tivesse uma pilha invertida aqui, né, a gente teria uma corrente no sentido anti-horário. O que é que a gente pode determinar aqui, gente? Eu vou representar a tensão elétrica dessa pilha, né? Como já foi falado, eu vou representar aqui com A e aqui sendo B. Né? A gente chegou a determinar que a tensão dessa pilha ela é determinada no seguinte esquema: U de AB, não é igual. Como a corrente ela passa aqui ó, no tracinho pequenininho da tensão menor, como a corrente ela vai da tensão menor para a tensão maior, né, a gente vai ter a força eletromotriz igual a menos E, certo? Já aqui a gente tem um resistor elétrico, a tensão elétrica de um resistor a gente tem R vezes I, e a gente vai ter esse esqueminha aí, a tensão elétrica de A para B, tá? Só com essa tensão aqui, ela termina aqui do gerador sendo negativa, a gente multiplica por menos 1 e a gente vai ter uma outra equaçãozinha. Mas a gente pode representar a tensão desse gerador por essa formulazinha e não tem problema nenhum, certo? Então essa é a tensão aqui desse gerador. Então, já que a gente estava falando de tensões, vamos lembrar, né? Tensão elétrica de um gerador, eu vou chamar esse de gerador ideal, né? Aquele que não tem dissipação de energia. A gente pode determinar a tensão de um gerador através de menos E, né? Porque sempre o gerador ele vai passar pelo tracinho pequenininho, então a gente vai ter uma tensão negativa. Já aqui, um resistor, no caso, não é? Seja ele uma resistência interna, seja uma resistência de uma lâmpada, a gente sempre vai ter a formulazinha R vezes I, né? E esse valor positivo. Por que aqui a gente tem um valor negativo, né? Um valor que ele é menor do que zero, e porque aqui a gente tem um valor positivo, gente? Porque o gerador, no caso, ele que cede tensão elétrica, né, para os outros componentes. Enquanto o resistor, a resistência interna, ele recebe a tensão doada pelo gerador, né? Então ela recebe tensão elétrica que é doada pelo
gerador elétrico, tá bom? E como é que a gente calcula isso? É bem simples, tá certo? Como é que a gente vai calcular isso? Se liga. Como eu falei para vocês, o de A para B vai doar uma tensão elétrica aqui para essa resistência. Você concorda que vamos considerar que se aqui é A, aqui é B, esse pontinho aqui, essa dobrinha, eu também posso chamar de B, né? Porque como não tem nenhum componente do circuito entre os pontos, eles têm a mesma tensão. Se aqui é A, aqui também vai ser A, né? Como não tem nenhum componente elétrico entre os pontos, eles têm o mesmo potencial. Então você concorda que a tensão elétrica aqui, ela é a mesma tensão elétrica aqui. Isso aqui eles estão associados em paralelo. Só que o que é que acontece? Em um gerador, ele vai sempre dar tensão menor para uma tensão mais forte. Então, como ele vai de uma tensão menor para uma tensão mais forte, né? O que é que vai acontecer? Esse valor aqui, olha, dessa tensão, vai ser um valor negativo, né? A gente vai ter um valor negativo. Enquanto a tensão aqui de menor para maior, vou até colocar aqui, olha, né? Ele vai de uma tensão menor para uma tensão maior. Enquanto aqui um resistor, ele vai aqui, ó, o sentido da corrente, ela vai dar tensão maior para uma tensão menor. Então eu posso dizer, gente, uma curiosidade aqui, olha, que o de AB, enquanto é negativo, tá bom? A tensão aqui de B para A, como ele está indo da maior para menor, ela vai ser uma tensão positiva. Então, quando a gente inverte as letras, a gente vai ter uma mudança da tensão, tá bom? E como é que a gente pode calcular um circuito fechado e de um gerador resistor? É bem simples. Você concorda comigo que ele vai de A e volta até A, concluindo o ciclo. Então, eu posso dizer que a diferença aqui de potencial é de A para A. Mas só que quem é A para A, gente? A para A vai ser A para B, mais B para B, mais B para A, mais A para A. Então eu vou ter, ó, que quem é A para A é o U de A para B, mais o U de B para B, mais U de B para A, mais U de A para A. Então, olha, o que é que a gente já foi conversado? Que quando a gente tem a mesma tensão elétrica, eu vou ter VA menos VA. Isso aqui, olha, essa subtração, ela vai dar uma tensão nula, não é? Então, toda vez que a gente tem mesmas letrinhas e diferença de potencial, essa tensão aqui, ela vai ser nula, vai ser anulada. Então, eu vou ter aqui, ó, que nesse caso, 0 é igual a U de A para B mais U de B para A. Ou seja, justamente o que a gente falou, a soma dessa tensão com essa tem que dar igual a 0. Como eles estão em paralelos, essa tensão é igual a essa. E como eles têm sinais diferentes, uma é negativa e outra é positiva, uma doa, uma recebe, a soma dessas tensões vai dar igual a 0. Então, como é que a gente calcula? Vamos calcular aqui, ó. 0 é igual a U de A para B. A corrente, tá vendo que ela passa pelo gerador de A para B e tá vendo que ele passa no valor negativo, né? Ó, quando passa pelo gerador é menos E. Então, aqui, ó, menos E. Até chegar em B, ele passa ainda por um resistor, pela uma resistência interna. Como é que a gente calcula a resistência? R vezes I. Então, eu tenho, ó, positivo, ó, R vezes I. A para B, ó. De B para A. De B para A, ele passa apenas pelo resistor. Então, eu tenho, ó, R vezes I. Então, o que é que eu vou fazer? Tudo que tem I, eu vou jogar para um lado. E tudo que não tem I, eu vou deixar para o outro. Então, eu vou ter aqui, ó, R vezes I mais R vezes I é igual a E. Esse aqui eu posso colocar em evidência, né? Então, eu vou ter I é igual a Rzinho mais
Rzão igual a E. Como ele está multiplicando, eu posso jogar para o outro lado e a gente vai encontrar que I é igual a E sobre o somatório de todas as resistências que eu tiver aqui em um circuito simples em série, né? Então, o que é que eu encontrei? Que a corrente elétrica em um circuito pode ser determinada pelo valor do gerador dividido pelo somatório das resistências que estão em série. Então a gente vai ter o valor aqui dessa corrente elétrica. Como é que a gente pode determinar o valor da corrente elétrica em um circuito fechado, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui. Aqui eu tenho um gerador, eu tenho 3 resistores. Primeiramente, o que é que eu sei? Eu sei que essa corrente elétrica ela vai se movimentar aqui para a esquerda. Por quê? Porque ela tá indo ela vai do tracinho pequenininho para o tracinho grande. Então ela vai aqui, ó, para a esquerda, vai descer, vai aqui para a direita e depois vai passar nesse circuito em paralelo, vai subir e completar esse ciclo aqui, né? Vai ficar sempre nesse movimento. O que é que eu tenho que fazer de início aqui? Isso aqui está um circuito em paralelo. Eu preciso fechar esse circuito. Eu tenho um circuito fechado e outro. Eu preciso deixar um único circuito fechado. Então eu vou transformar isso aqui em um circuito, em uma resistência, para eu poder fechar ele, ficar em um quadrado só. Então como é que a gente transforma essa associação que eu sei que está em paralelo, não é? Associação em paralelo. Como eles são diferentes, a gente tem uma formulazinha para associação em paralelo. É o produto pela soma. Então, a resistência equivalente é 2,5 vezes 10, 25. 2,5 mais 10, 12,5. Dividindo 25 por 2, 12,5, eu vou encontrar 2. Ou seja, esse aqui vale 3. Esse aqui vale 3, né? Ó. Esse aqui eu encontrei agora que esses dois equivalem a 1, que vale 2. Esse aqui vale 1, enquanto essa tensão aqui vale 12 volts. Olha, eu posso utilizar desse circuito. Tá vendo que agora a corrente ela passa aqui. Como é um circuito simples, olha, a corrente ela vai dar a volta aqui, ó, e ela vai passar tanto nesse, quanto nesse, quanto nesse. Então isso é uma associação em série desses três. Então como é que eu posso calcular? Eu tenho que I, vou usar da fórmula, tá bom? Eu tenho aqui, ó, I é igual a tensão, quanto é o valor dela? 12, que é o valor de E, da força eletromotriz, dividido pela soma de todas as resistências que estão em série. Então, 1 mais 3 mais 2, a gente vai ter 6. Né? Então, portanto, 12 dividido por 6, a gente vai encontrar uma corrente elétrica que está se movimentando em volta aqui desse circuito de 2 amperes. Olha como é fácil, simples, né, se utilizar disso. Beleza, gente? Então, aliás, antes de fechar esse conteúdo, eu quero demonstrar uma situação que é interessante para vocês. Aqui, olha, eu vou colocar uma letrinha aqui, vou chamar aqui de A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C, aqui de D, e aqui, como não tem nada, aqui vai ser D também. Olha que interessante. Se eu calculasse o de A para B, eu teria menos 12 volts. Vou colocar aqui, ó, A para B, menos 12. Se eu calculasse aqui o de B para C, de B para C, eu sei que é R vezes I. R vezes I vai dar 6. Se eu calcular aqui, ó, de C para D, R vezes I, ó, 2 vezes 2, 4. Se eu calcular aqui de D para A, eu vou ter R vezes I. R vezes I vai dar 2. Olha, eu tenho aqui, ó, um gerador que doa, que cede uma tensão, por isso que ele é negativo,
porque ele vai dar uma tensão menor para maior, né? Ó, menor para maior, e depois essa tensão vai diminuindo aos poucos até chegar na mais fraca, tá bom? Menor para maior, para mais forte, e depois ela vai diminuindo até chegar na mais fraca. Então, ela, menor para maior, então por isso que ela é negativa. Depois maior para menor, igual, né? Igual a zero. E depois maior para menor. Então, ó, se você reparar, esse gerador ele cede 12 volts, enquanto cada um dos 3 circuitos recebe uma tensão equivalente ao seu valor, né, dos 12 volts. Então 6 mais 4, 10, mais 2, 12 volts. Então, enquanto ele cede, esses 3 recebem 12 volts, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido de uma tensão, o circuito fechado. Vocês podem desenvolver dessa forma, não é? Encontrando o de AB de cada um, ou vocês podem usar logo a fórmula direto, né? Tá bom? Então, galera, eu espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Beijos e tchau!